Série Mais Fé, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Dia 14. Gênesis, capítulo 40 ao capítulo 42. Depois destas coisas, o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, contra o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do capitão da guarda, no cárcere onde José estava preso. O capitão da guarda pô-los a cargo de José para que o servisse. Depois que estiveram muitos dias na prisão, ambos sonharam, cada um o seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam presos no cárcere. Quando José veio a eles pela manhã, viu que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? Responderam-lhe: tivemos um sonho, e ninguém há que o interprete. Disse-lhe José: não pertencem a Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. Disse-lhe: em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a videira haviam flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e entregava o copo na mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu cargo, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Mas lembra-te de mim quando te for bem. Usa, peste, de compaixão para comigo, e faze menção de mim a Faraó, e tira-me desta casa, pois fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Quando o padeiro-chefe viu que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhei, e 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, mas as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então respondeu José: esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias Faraó tirará fora a tua cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne. Ora, no 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos. Levantou a cabeça do copeiro-chefe e do padeiro-chefe na presença dos seus oficiais. Restaurou o copeiro-chefe ao seu cargo de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José lhe havia interpretado. O copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Passados 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam entre os juncos. Após elas, subiam do Nilo outras 7 vacas, feias à vistas e magras de carne, e paravam junto às outras vacas à beira do rio. E as vacas feias à vistas e magras de carne devoravam as 7 formosas à vistas e gordas. Então o Faraó acordou. Depois dormiu e tornou a sonhar. Brotava de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e após elas brotavam 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. As espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó. Tinha sido um sonho. Pela manhã, o seu espírito estava perturbado, pelo que mandou chamar a todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. Faraó contou-lhes o seu sonho, mas não havia quem lhes interpretasse. Então disse o copeiro-chefe a Faraó: das minhas faltas me lembro hoje. Faraó estava muito indignado contra os seus servos e entregou-me à prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele, e cada sonho com a sua própria interpretação. Estava ali conosco um moço hebreu, servo do capitão da guarda, e contamo-lhes os sonhos, e ele interpretou os nossos sonhos, a cada um interpretou conforme o seu sonho, e conforme a sua interpretação, assim mesmo aconteceu, e fui restituído ao meu cargo, e ele foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair apressadamente da masmorra.
Ele se barbeou, mudou de roupa e apresentou-se a Faraó. Disse Faraó a José: Eu tive um sonho, e não há quem o interprete, mas de ti ouvi dizer que, ouvindo contar um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu José a Faraó: Isso não está em mim, mas Deus é quem dará uma resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: Em meu sonho eu estava em pé à beira do rio Nilo, e subiam do rio 7 vacas gordas e formosas à vista e pastavam entre os juncos. Após elas, subiam outras 7 vacas, fracas, muito feias à vista e magras de carne, tão feias quais nunca vi em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias devoravam as primeiras 7 vacas gordas, mas depois de as terem consumido, não se podia reconhecer que as houvessem consumido. A sua aparência era tão feia como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. Após elas brotavam 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental. As 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. Contei aos magos, mas não houve quem o interpretasse. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer? Notificou a Faraó: As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental são 7 anos de fome. Esta é a palavra que eu disse a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. Vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que seguirá, porque será gravíssima. Ora, o sonho de Faraó foi duplicado, porque esta coisa é determinada por Deus, e ele se apressa a fazê-la. Portanto, procure Faraó agora um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e nomeie administradores sobre a terra, que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem todo o mantimento dos bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da autoridade de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Este plano foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus oficiais. Perguntou, pois, Faraó a seus oficiais: Acaso acharemos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fê-lo subir no 2º carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai-vos! Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: Eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Chamou Faraó a José de Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos, quando esteve diante de Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó, e viajou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância. Ajuntou José todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e o guardou nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Guardou-o na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo como a areia do mar, até que cessou de contar, porque ia além das medidas. Antes de chegar o ano da fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Chamou José ao primogênito Manassés e disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim e disse:
Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Acabaram-se então os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José tinha dito. Havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Quando toda a terra do Egito começou a ter fome, clamou o povo a Faraó por pão. Então disse Faraó a todos os egípcios: Ide a José, e o que ele vos disser, fazei. Havendo fome em toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, pois a fome prevaleceu na terra do Egito, e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos dele, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprar cereal no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda algum desastre. Assim foram os filhos de Israel entre os que iam comprar cereal, pois havia fome na terra de Canaã. Ora, José era o governador da terra, e era ele quem vendia cereal a todo o povo da terra. Assim os irmãos de José vieram e se inclinaram diante dele com a face na terra. Vendo José os seus irmãos, reconheceu-os, mas comportou-se como estranho para com eles, e falou-lhes asperamente e perguntou-lhes: De onde vindes? Responderam: Da terra de Canaã, para comprar mantimento. José conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse: Vós sois espias, e viestes para ver a nudez da terra. Responderam: Não, senhor meu, os teus servos vieram comprar mantimento. Nós somos todos filhos do mesmo homem. Os teus servos são homens de retidão, não são espias. Disse-lhes ele: Não, viestes para ver a nudez da terra. Mas eles responderam: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, e um já não existe. Disse-lhe José: É como já vos disse, sois espias, e nisto sereis provados. Pela vida de Faraó não saireis daqui sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão, o restante de vós ficará preso, e vossas palavras serão provadas, se há verdade no que dizeis, se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E colocou a todos eles na prisão por 3 dias. Ao terceiro dia, disse-lhes José: Fazei isso, e vivereis, pois eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão. Vós outros, ide, levai cereal para a fome de vossas casas, mas trazei-me o vosso irmão mais novo, para que seja verificada vossas palavras, e não morrereis. Eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava, mas nós não o atendemos. É por isso que vem sobre nós esta angústia. Respondeu-lhe Rúben: Não vos dizia eu, não pequeis contra o menino? Mas não quiseste ouvir-me, por isso agora é requerido de nós o seu sangue. Eles não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. Retirando-se deles, chorou. Depois voltou a eles, falou-lhes e tomou a Simeão dentre eles e o amarrou perante os seus olhos. Ordenou José que lhe enchessem os sacos de cereal e lhe restituíssem o dinheiro a cada um no seu saco, e lhes dessem comida para o caminho, e fizeram-lhes assim. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Abrindo um deles o seu saco para dar de comer ao seu jumento na estalagem, viu o seu dinheiro, pois estava na boca do saco. Então disse a seus irmãos: Devolveram o meu dinheiro, está aqui no saco. Então lhes desfaleceu o coração, e tremendo entreolhavam-se, dizendo: Que é isto que Deus nos fez? E vieram para Jacó seu pai na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo: O homem, o Senhor da terra, falou asperamente e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemo-lhes: Somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã.
Respondeu-nos o homem, o Senhor da terra: Nisto conhecereis que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos, tomai o cereal para a fome de vossas casas e parti. Mas trazei-me o vosso irmão mais novo, para que eu saiba que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos entregarei o vosso irmão e negociareis na terra. Despejando eles os sacos, eis que a trouxinha de dinheiro de cada um estava no seu saco. Quando eles e seu pai viram as trouxinhas de dinheiro, temeram. Então Jacó seu pai lhes disse: Tendes-me desfiliado, José já não existe, e Simeão não está aqui, e agora a vez de levar a Benjamim? Todas estas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben disse a seu pai: Mata os meus 2 filhos, se eu não tornar a trazê-lo para ti. Entrega-o nas minhas mãos, e tornarei a trazê-lo. Ele, porém, disse: Não descerá meu filho convosco, o seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre na viagem, que ireis fazer? Fareis descer as minhas cãs com tristeza à sepultura.